Olá, eu sou o professor Jacques e nós vamos para mais uma aula de geografia com o tema globalização e meio ambiente. Após a Segunda Guerra Mundial, os problemas ambientais se tornaram mais perceptíveis, mais visíveis. Isso criou uma necessidade de um debate internacional. E quais foram os motivos que levaram as autoridades internacionais a pensar no meio ambiente? Os motivos foram um aumento exponencial da população, um crescimento da população, uma difusão de padrões de consumo exacerbados. As pessoas passaram a consumir muito mais produtos, ficou mais comum, foi o que caracterizou a sociedade de consumo que eu expliquei na aula anterior, e também a questão da rápida industrialização e urbanização das sociedades. E quais as consequências disso? Isso criou uma intensificação da pressão sobre os recursos naturais da Terra. E esse aumento da utilização dos recursos naturais que levou aos debates ambientais no âmbito mundial. Em 1972, tivemos a Conferência sobre Meio Ambiente Humano em Estocolmo, capital da Suécia. Ela foi a primeira organizada pelas Nações Unidas. E nessa conferência tivemos duas posições nos debates sobre o meio ambiente. A primeira posição foi dos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, eles defenderam a necessidade de controlar o crescimento econômico de base industrial, pois estava claro para eles que as indústrias elas poluíam e consumiam recursos não renováveis. Em contraproposta, tivemos a opinião dos demais países. Os demais países interpretaram a proposta como tentativa de impedir a industrialização deles e acabaram defendendo que a preocupação com o meio ambiente não deveria afetar o crescimento econômico mundial. 20 anos depois, em 1992, tivemos a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Ela foi também chamada de Rio 92 ou Eco 92. Nessa conferência participaram 178 países. Ela tinha um propósito, já amadurecendo os debates da conferência passada, de conciliar desenvolvimento econômico e conservação do meio ambiente. Hoje em dia, a gente tem o costume de falar em desenvolvimento sustentável. Esse termo, ele vem lá de 1987, na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Foi lá que se criou a ideia de um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. E esse desenvolvimento econômico ele tem que estar alinhado com a conservação do meio ambiente. Desenvolver sem destruir. Depois da conferência de 92 no Rio de Janeiro, tivemos outra em 2002, que foi chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Ela ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, só que ela teve resultados não muito satisfatórios. Dentre os vários assuntos que ela debateu, um deles, o estabelecimento de metas para o uso de energias renováveis, não obtiveram avanço nenhum. Em 2012, tivemos a Rio+20, novamente no Rio de Janeiro, que tinha o propósito de reiterar a necessidade da implementação do desenvolvimento sustentável. E a gente percebe que, mesmo com todos esses debates, os problemas ambientais persistem e continuam preocupando especialistas do mundo inteiro. Principais problemas ambientais do século XXI. Um deles é a degradação do solo, também temos as queimadas, a escassez de recursos hídricos, a ameaça à biodiversidade e o aumento do efeito estufa. Para vocês entenderem a questão da biodiversidade, a biodiversidade nada mais é do que a variedade de espécies de organismos vivos existentes em um ecossistema. Tanto faz se for terrestre ou aquático. Agora vamos falar sobre a degradação dos solos. Ela ocorre por meio da erosão, da acidificação ou acumulação de metais pesados. Esses metais pesados que podem ser considerados como elementos químicos altamente reativos e capazes de se acumular nos organismos vivos ou na natureza. Eles podem ser encontrados na forma de mercúrio. Muitos peixes têm contato com mercúrio nos oceanos e aí esses peixes podem vir parar na nossa mesa. E também tem a questão do chumbo. Esses elementos, em grandes quantidades, eles podem ser muito tóxicos à população. A degradação dos solos também leva à diminuição de nutrientes minerais e de matéria orgânica, o famoso humus, e também restringe ou inviabiliza o uso do solo para a agricultura.
você passa a não poder utilizar aquele terreno como atividade agrícola. Uma das degradações dos solos é o desmatamento. O desmatamento, ele facilita a erosão superficial causada pela água da chuva e pelo vento, provocando o transporte de humus e nutrientes, além de sulcos no solo que podem formar vossorocas. Aí na imagem à esquerda, no alto à esquerda, você vê a questão de uma vossoroca. O que quer dizer com esses termos todos aí? Que se chover, essa imagem à esquerda, logo acima aí do vídeo, onde você tem esse racho aí no solo, isso pode ser considerado uma vossoroca. Outros fatores que causam a degradação dos solos são o despejo de resíduos industriais e o uso de agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles alteram a composição química do solo. O uso de máquinas pesadas na agricultura e a sobrepastagem, ou chamado também de sobrepastoreio, que é um número excessivo de cabeças de gado por área de pastagem, compactando o solo e destruindo a cobertura vegetal. Isso traz também uma consequência, foi essa que eu falei anteriormente, que com a compactação desse solo, ele facilita com que o solo rache, igual você viu lá na questão da vossoroca. E aí o transporte de nutrientes e a redução da capacidade de infiltração da água impede o desenvolvimento das raízes. Outro problema ambiental também muito comum hoje é a questão das queimadas. As queimadas elas podem ser consideradas acidental ou voluntária. O que são as queimadas? São os métodos usados por agricultores para abrir ou limpar áreas agricultáveis ou para a formação de pastagens. As queimadas destroem as camadas superficiais dos solos e aceleram seu processo de desgaste e esgotamento. Elas comprometem também o habitat de inúmeras espécies animais e vegetais. Elas contribuem para o efeito estufa, podem alcançar habitações, plantações e pastagens, provocando destruição e mortes. Nas questões ambientais, a gente também tem a questão da ameaça de escassez dos recursos hídricos. A água, considerada ouro pelos especialistas no século XXI, muitos países necessitam de maior demanda a cada ano. Suas reservas estão se esgotando. E quais os principais fatores que causam isso? O crescimento demográfico, o crescimento da população, o desenvolvimento industrial, a industrialização continua se desenvolvendo pelo mundo. A expansão da agricultura irrigada. 70% do uso de água são consumidos por essa atividade. Alguns especialistas propõem para resolver esse problema a questão da dessalinização do mar. O que vem a ser essa dessalinização? É o ato de retirar o sal da água do mar a fim de torná-la potável. Só que esse processo requer o uso de tecnologia sofisticada e envolve altos custos de investimento. Precisamos pensar que até 2050 a demanda por água vai crescer. Estimativas dizem que essa demanda vai crescer 18% nos países desenvolvidos e 50% nos demais países. Esse tipo de aumento é um aumento intolerável em países com recursos hídricos escassos. Essa escassez já afeta cerca de 30 países com reservas de água inferiores a 1.000 metros cúbicos por pessoa ao ano. E aí a gente nota os problemas na desigualdade de acesso e consumo da água. Enquanto famílias norte-americanas consomem 2.000 litros de água por dia, famílias africanas consomem 150 litros. Isso com a dificuldade de acesso, pois muitas vezes as pessoas para ter essa água precisam percorrer longas distâncias para obter. Outra questão que afeta a população do mundo inteiro é saber que mais de 50% dos rios da superfície terrestre estão poluídos ou em vias de se esgotarem. Motivo: desperdício e má gestão dos recursos hídricos. A gente sabe da questão do Rio Amarelo, ou chamado na China de Huanghe. A gente sabe também da questão dos problemas de poluição do Rio Colorado nos Estados Unidos, o Nilo no Egito e o Volga na Rússia. São grandes rios que podiam estar abastecendo a população desses locais e que se encontram hoje poluídos. É necessário que a população adote novas ações para o uso da água, economizando em domicílios, na escola, em lugares públicos e privados, estimulando políticas públicas
que garantam o uso sustentável desse recurso. Agora, para encerrar, voltando a falar da biodiversidade em perigo, na Rio 92 foi estabelecida a Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB. E qual que era a função? Era orientar ações em vários países para a conservação da biodiversidade. Repartir justa e equitativamente benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos. Temos consciência que a preservação da biodiversidade é um grande desafio ambiental do século XXI. Acabar com questões como o desmatamento, a exploração da madeira, a construção de barragens, a exploração mineral, o desenvolvimento urbano. A gente sabe que todos esses fatores elevam as taxas de extinção de espécies em várias partes do planeta. E que essas espécies elas são indispensáveis para a manutenção da vida. E assim eu encerro mais uma aula e até mais.